Quando nós lemos os evangelhos, a gente vê Jesus operando diversas maravilhas. Ele multiplica pães, transforma água em vinho, cura enfermos, expulsa demônios e até ressuscita mortos. Só que se a gente observar, a gente não vê os discípulos pedindo para ele ensinar nada disso para eles. Eles acabam até aprendendo alguma dessas coisas por causa do convívio, então eles acabam tendo acesso, né, ao Pai e conseguindo também expulsar demônios, curar enfermos posteriormente. Porém, só tem uma coisa que a gente vê os discípulos pedindo a Jesus para ensinar para eles, que é a oração. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, eles chegam para Jesus e diz: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus dá como exemplo para eles a oração do Pai Nosso. Se você não me conhece, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre a disciplina espiritual, ou se você preferir, prática da vida cristã, oração. Eu vou iniciar com as seguintes reflexões. Quais os tipos de oração? Por quem nós devemos orar? Por que nós devemos orar? E o que a gente ganha com isso? Ou quais são os benefícios da gente ter uma vida de oração? Vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, que diz assim: Antes de tudo, pois exorte que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Logo aqui nesse verso 1 a gente vê falar sobre os 4 tipos de orações, que fala sobre a súplica, que é você suplicar por algo ou por alguém. Se você está numa situação difícil, passando por algum problema de doença, ou você tem alguém que está passando por isso, você não vai fazer uma oração normal, uma oração de ações de graça, você vai fazer uma oração de súplica, você vai estar suplicando. O que é suplicar? Implorar. Você vai estar implorando para Deus misericórdia diante daquela situação. Orações, que é uma conversa, né? Que é quando a gente tira aquele tempo para parar e fazer aquela oração mais comum, mais normal, de você estar conversando com Deus, aquela oração mesmo do dia a dia, onde você vai criando conexão e intimidade com Deus. Fala sobre a intercessão, que é você estar orando pelo outro. Intercessão é você orar por outra pessoa, pedindo a Deus pela libertação, pela cura de uma outra pessoa. Isso é intercessão. Sendo que a intercessão pode ser também uma súplica, né? Dependendo da situação da pessoa, você pode estar fazendo uma intercessão que é também uma súplica. E ações de graça. Ações de graça é quando você agradece. Sabe aquela oração, aquele momento que você tira para agradecer a Deus e agradecer somente por tudo de bom que Ele tem feito pela sua vida? E é tão gostoso, né, fazer essa oração de gratidão, onde a gente para poder agradecer a Ele por todas as coisas boas que a gente recebe na nossa vida. Essa é a oração de ações de graça. A segunda reflexão, que é: por quem nós devemos orar? Aqui no finalzinho do versículo 1 já fala em favor de todos os homens. E no versículo 2, Paulo continua em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Ou seja, nós devemos orar por todas as pessoas, pelos reis, pelos governantes. No caso, a gente aqui no Brasil não tem rei, né? A gente vai orar pelos governantes, pelo prefeito, pelo presidente, né? Porque se a gente ora por eles forem abençoados através da nossa oração, a gente vai ser abençoado através do governo deles. Para a gente poder ter paz, a gente deveria se reunir, a igreja deveria se unir para poder estar orando pelos governantes, ao invés de sentar muitas vezes para criticar, para falar mal. A gente deveria orar mais pelos governantes, porque é isso que a Bíblia ensina, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente aqui, na carta que ele escreve para Timóteo. E a terceira reflexão que eu fiz aqui: por que nós devemos orar? Por que eu tenho que orar? Né? Deus não sabe de tudo? Aqui está dizendo, no versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, nós devemos orar por quê? Porque isso agrada a Deus. Se agrada a Deus,
Se a gente quer agradar a Deus, a gente vive dizendo, os meus vídeos que dão mais repercussão são os vídeos que eu falo de relacionamento com Deus. O assunto que eu mais prendo as pessoas quando eu vou falar sobre a palavra é quando eu estou falando de relacionamento com Deus. Se a gente quer ter um relacionamento genuíno com Deus, um relacionamento bom com Deus, a gente deve fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é essa, salvar todas as pessoas, todas as pessoas. Então, por mais que você ache que o teu prefeito, que o teu governante não seja tão bom como você gostaria, você tem que orar por ele, pedir ao Espírito Santo de Deus que incomode ele para que ele faça o melhor pela cidade, pelo país, pelo seu bairro, né, vamos dizer, o vereador, né? E porque isso, a vontade de Deus é que todas as pessoas se convertam, a vontade de Deus é salvar todos. O apóstolo Paulo, como eu acabei de ler, disse isso, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te machucou, a gente tem que orar pela salvação dessa pessoa. A gente tem que liberar o perdão para essa pessoa e orar pela salvação, porque Deus ele quer salvar a pessoa. Às vezes as pessoas oram de uma forma... eu acredito que Deus nem escuta esse tipo de oração. Às vezes algumas pessoas oram, Senhor, entrega na tua mão aquilo que fulano me fez. Tipo assim, já cheio de ódio, já querendo que Deus se vingue por ele, como se nunca tivesse cometido erros. A gente também erra, a gente também peca. Nós também já machucamos alguém com palavras, com ações, e nós fomos perdoados por Deus. Então que a gente possa colocar no lugar dessa pessoa. A gente muitas vezes não sabe a cultura da criação que o outro teve. Então a gente tem que orar porque nos persegue, porque nos faz mal, por todas as pessoas, orar pela salvação de todos, pedindo a Deus que toque no coração, que transforme, o Espírito Santo que toque no coração, para que as pessoas sejam transformadas, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a palavra, assim como o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Qual o benefício que a gente tem nisso tudo, né? Além de ter um relacionamento com Deus, que é o melhor benefício de todos. A gente tem paz, né, gente? A gente tem uma vida mansa, como está escrito aqui na segunda parte do versículo 2 do capítulo 2 de 2 Timóteo, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Se a gente quer uma vida tranquila, se a gente quer uma vida mansa, a gente tem que orar mais pelos outros, pela salvação do outro. Esse é o benefício que a gente tem em ter uma vida de oração. Ou seja, se a gente priorizar uma vida de oração, de súplica, de ações de graça, procurar estar sempre em contato com Deus, conversando com Deus, apresentando para Ele todos os nossos sonhos, nossos projetos, para que seja feito tudo segundo a vontade dEle, a gente vai ter paz, que é algo que está tão escasso hoje em dia, né? Quantas pessoas têm tirado a própria vida, né? Isso é falta de paz interior. Quantos adolescentes têm tentado tirar a própria vida, quantos adultos, quantas pessoas. Eu moro numa cidade pequena e aqui na minha cidade é uma coisa que já tem acontecido muito, de pessoas tirarem a própria vida. Isso é porque falta paz. Então, para a gente poder prevenir isso tudo, para que a gente nunca chegue num momento onde a gente chegue nesse ponto de estar tão sem paz, deprimido, triste, vamos viver uma vida de oração e comunhão com Deus, uma vida de comunhão com Jesus, para que a gente possa ter uma vida mansa e viver em paz, liberar o perdão, desejar o bem para o nosso próximo, mesmo quando ele não nos deseja bem. Isso é que é bom e perfeito diante de Deus. Essa que é a vontade de Deus. E mais adiante aqui nos versículos 5, 6 e 7, a gente vê o apóstolo Paulo falando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o nosso mediador, ele é o nosso contato, né? Porque ele morreu para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Então vamos aproveitar disso, usufruir disso, porque Paulo, ele diz também aqui que ele veio para isso, para passar essa mensagem para a gente, né? Da gente procurar ter uma vida de oração, uma vida onde a gente agrada a Deus. Então vamos aproveitar que a gente tem acesso direto ao Pai, que Jesus ele morreu na cruz, rasgando o véu do templo de alto a baixo, nos dando acesso direto a Deus e viver uma vida de oração, de comunhão com Ele, para que a paz que excede todo entendimento possa tomar conta da nossa mente, do nosso coração, para que a gente viva melhor. A melhor forma da gente prevenir uma vida de ansiedade, uma vida de depressão, é a gente exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mesmo que por alguns momentos você passe por isso, você vai vencer se você tiver fé e confiar em Deus.
Amém? Essa palavra que eu dei para você hoje, que Deus abençoe a tua vida e que hoje ainda você diga para Jesus: Senhor, ensina-me a orar, para que você possa ter essa vida de comunhão com Ele e sua vida seja uma vida de paz e tranquilidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau!